Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18. Diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, e ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Eu convido você neste momento a fazer uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração, que Ele venha lhe fortalecer nesse momento através da sua palavra, né? Que venha gerar fé, que a sua fé venha ser fortalecida, no nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, te pedimos, ó Pai, por esse momento, juntamente, Senhor, com os que estão nos assistindo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através desse texto bíblico, através da Tua palavra, que é viva e que é eficaz. A Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos ensina, que nos corrige, que fala a verdade. Tua palavra, Senhor, que nos convence do nosso pecado. Ó Senhor, santifica-nos, ó Senhor, na Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, continua falando conosco. Usa, Senhor, esta live como instrumento, Senhor, para o Senhor falar aos nossos corações, Senhor, e assim possamos aprender mais do Senhor, assim possamos, ó Senhor, ser fortalecidos no Senhor. Senhor, faz, Senhor, isso pelo amor do Teu nome, Senhor. E assim que já te oramos, Pai, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ô João, deixa a porta aberta, que vai circular, né? Meus amados, o nosso tema da mensagem de hoje é que podemos confiar em Jesus. Esse é o nosso tema da mensagem de hoje, que nos fez ler todos esses textos, esses 4 relatos, essas 4 histórias de cura, né? E precisamos entender, meus irmãos, que viver confiando em Jesus é a essência da vida cristã. Viver confiando em Jesus é a essência da vida cristã.
E a Bíblia, a cada página, nos ensina que Jesus é alguém confiável, a qual também nos ensinou nessa página de hoje, nesse capítulo 9 de hoje, nessa leitura de hoje. Jesus é alguém, meus amados, em cujas mãos podemos colocar nossas vidas. Jesus é alguém em cujas mãos nós podemos confiar o nosso destino eterno. Podemos confiar em Jesus. Podemos colocar nossas vidas em suas mãos. Podemos confiar a Ele o nosso destino eterno. Assim acontece no texto que lemos hoje. O Espírito Santo nos conta de pessoas que confiaram em Jesus, mesmo diante de várias formas de oposição a Ele e à fé que eles tinham. Pessoas vivendo situações impossíveis de serem resolvidas com suas capacidades humanas. E aqui lemos 4 relatos, 4 históricos de cura. O pai de uma menina que havia falecido, foi a primeira leitura. A segunda leitura foi sobre a mulher que estava enferma havia 12 anos. Lemos também sobre os 2 homens cegos. E lemos também sobre um homem que era mudo por causa de um espírito maligno. E esses textos de hoje nos ensinam que podemos confiar em Jesus. E dessa história, dessa leitura de hoje, quero tirar com você algumas lições. Primeira lição, lendo esses textos, é que nos ensina que podemos confiar em Jesus, mesmo que os problemas que enfrentamos sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. Veja que essa primeira lição tem tudo a ver com o que lemos, tem tudo a ver com os momentos atuais que também estamos passando hoje. Um momento que entendemos que está bem claro diante de nós, que enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, medo, angústia, aflição, enfermidade. Enfrentamos, irmão, problemas que são maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. É o que nos mostra os momentos atuais de nossas vidas e é o que mostra esses textos lidos. Primeiro, vamos observar um pouquinho de detalhe de cada história. Primeiro, lemos a cura de uma menina enferma. Versículo 18, se você tiver ainda com sua Bíblia aberta, aí você acompanha. Se não tiver, você pode abrir e assim manter a sua Bíblia aberta. Pode acompanhar também a leitura. Ou se não, se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar ou ouvindo. Então, meus amados, o versículo 18, sobre a cura de uma menina, diz o seguinte: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Nos textos paralelos de Marcos e Lucas, temos as informações de que este homem era um dos principais da sinagoga. Estamos falando de um homem que era um dos principais da sinagoga, que era um chefe da sinagoga. O texto bíblico também, nos textos paralelos, descobrimos que o seu nome era Jairo, né? E o texto nos mostra, meus amados, a respeito desse homem, que era um homem de grande poder e muita riqueza, né? E confiante. Tudo muda na vida deste homem, tudo muda no desespero desse homem, quando ele toma a decisão confiante e humilde. E qual é a decisão confiante e humilde que ele toma?
ele quebra todas as barreiras também para isso, e ele vai ao encontro da única esperança para o seu desespero. Ele vai a Jesus, e chega a Jesus com esse desespero, meus amados. O texto diz que, ele diz, minha filha faleceu agora mesmo. Uma situação, meus irmãos, que para nós está além da nossa capacidade humana. Um momento difícil, um momento de desespero, um momento que para muitos não teria mais volta. Um momento até que para alguns, vamos ver daqui a pouco, até para alguns não adiantaria nem procurar Jesus. Mas Jairo, ele toma uma atitude humilde, ele toma uma atitude confiante, e ele toma uma atitude corajosa, quebrando todas as barreiras. E ele vai, meus amados, àquele que era a sua única esperança para o seu desespero. E ele se prostra diante do Senhor, em favor de sua filha única. Filha única. O texto também, no texto paralelo, também nos mostra que era uma menina de 12 anos, que de tão doente ela veio a falecer. Ele diz, minha filha faleceu agora mesmo. E os versículos 23 a 25 relatam que Jesus ressuscitou a menina. Jairo, ele vai desesperado, mas ele vai à pessoa certa. Ele está desesperado, ele tem motivos para estar desesperado, né? Sua filha única de 12 anos de idade faleceu, mas ele vai a Jesus. Ele vai a Jesus, ele luta contra a esperança, né? Ele vai a Jesus. E os versículos 23 e 25 diz que Jesus ressuscitou a menina. E Jairo mostrou essa confiança quando ele diz, olha, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. O versículo 23 ao 25 diz que, tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E o texto diz que riam-se dele. Lucas 8:53 vai dizer que eles riram porque eles sabiam que a menina estava morta. Mas afastado o povo, então Jesus tomou a menina pela mão, e o texto diz que ela se levantou. Lucas 8:55, meus amados, diz que voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Jairo disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. Jesus vai e Jesus ressuscita a menina. Jairo, um chefe da sinagoga, um homem de grande poder religioso, um homem de muita riqueza, ele chega a um momento que enfrenta uma luta, uma dificuldade, um problema que é maior do que a sua capacidade de resolvê-lo. As ferramentas de Jairo, o status de Jairo, a riqueza de Jairo, não soluciona o problema que ele está passando. Jairo se encontra sem recursos para solucionar o seu problema. E Jairo vence todas as barreiras e humildemente confia em Jesus. Tem sua filha salva. E esse texto nos ensina, meus amados, o que já dissemos como título da primeira lição. Nos ensina a confiar em Jesus,
mesmo que os problemas que enfrentamos sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-las. Jairo, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, Jesus, impõe a mão sobre ela, vem, Jesus. Eu acredito, Jesus, que esse problema não é maior que o Senhor está acima disso, esse problema, Senhor, literalmente está debaixo dos teus pés. Vem, Senhor, impõe a mão sobre minha única filha, Senhor, e ela viverá. Jairo confia em Jesus, e Jesus atende e nos convida, meus amados, a confiar em Jesus, mesmo com nossos problemas que enfrentamos, ainda que sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. Também lemos hoje sobre a cura de uma mulher. Outro exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 22, diz o texto: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Meus irmãos, o texto nos informa que esta mulher já havia 12 anos que não encontrava cura para a sua enfermidade. Há 12 anos, meus amados, essa mulher não encontrava cura. Essa mulher há 12 anos estava com perca constante de sangue. Essa mulher estava muito frágil, debilitada. Essa mulher estava desfalecendo, sem força, sem esperanças, sem recurso, padecendo nas mãos dos médicos, gastando o que tinha, indo cada vez mais a pior, não havia mais recursos. Além disso, meus amados, além desse sofrimento, além desse desespero, crescer a cada dia, a cada ano, essa mulher também, segundo a lei mosaica, essa mulher era considerada cerimonialmente imunda, e ninguém podia tocar nela, nem em suas vestes. Se alguém se sentasse no mesmo lugar que ela havia sentado, deveria tomar banho e mudar de roupa. Imagine que sofrimento. Lucas, que era médico, nos diz no seu evangelho que ninguém tinha podido curar essa mulher. Ninguém. A ninguém tinha podido curar. E Marcos, como eu já disse, diz que ela, contudo, Lucas ainda diz que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Já não havia mais nem dinheiro, já não havia mais nem recurso. Marcos diz também que essa mulher, contudo, nada tinha a aproveitar com esses gastos, com essa busca. Antes, pelo contrário, indo a pior. Já havia, meus amados, acabado todas as suas ferramentas, assim como Jairo, sem encontrar solução para o seu problema, e isso há 12 anos. Mas tudo muda, meus irmãos. Tudo muda quando essa mulher confia em Jesus. Diz o texto que, mas tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, ela pensou: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E vindo por trás de Jesus, por entre a multidão, silenciosa e discretamente, tocou na veste do Senhor. E Jesus a curou. Imediatamente sua hemorragia foi estancada. Ela sentiu no seu corpo estar curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Assim como Jairo, a mulher enferma se acha já sem recursos.
tinha algumas ferramentas. Jairo tinha, quem sabe, status, posição, poder, riqueza. Essa mulher, ela teve coragem de não desistir, ela buscou médicos, ela se esforçou, ela se empenhou para a sua melhora, mas a cada médico que essa mulher ia, se perdia as esperanças e aumentava o desespero. Essa mulher também tinha recursos, mas há 12 anos seu recurso já havia se indo embora. A mulher enferma, meus amados, assim como Jairo, ela confia em Jesus. E é mais um texto que nos ensina, nos convida nesta noite a confiar em Jesus, mesmo que os nossos problemas que enfrentamos, ainda que os problemas que enfrentamos sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. Um terceiro exemplo ainda, meus amados, que lemos, está em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27, a cura de 2 cegos. Também nos traz exemplo, nos traz também ensino. Diz o seguinte em Mateus 9, 27, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Assim como Jairo, o pai da menina falecida, assim como a mulher enferma, que havia 12 anos sem encontrar cura para a sua enfermidade, estes 2 cegos, meus amados, confiaram também em Jesus. E mais uma vez somos convidados a confiar em Jesus, mesmo que os problemas que enfrentamos sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. É preciso também dizer aos amados irmãos, aos amados ouvintes, é preciso também abrir aqui um parênteses e fazer uma observação. E devemos ter um certo cuidado para não entendermos errado também sobre esses sinais, essas curas no dia de hoje. É claro, meus irmãos, que cremos na soberana grandeza do poder de Deus e que Ele pode, se for para um bem maior, ressuscitar mortos hoje e curar qualquer sorte de enfermidade. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, não podemos achar que essas passagens que estão nos servindo de lição hoje, está nos ensinando que cada vez que um filho de alguém falece, que um filho de um crente falece, se essa pessoa confiar, se esse crente confiar, o filho irá ressuscitar. Também não estamos dizendo que cada vez que um crente estiver enfermo, se o crente tiver fé suficiente, será curado. Não é isso. Imagine se Deus atendesse a cada um de nós, segundo os nossos pedidos, o mundo se tornaria um caos. Se todos os nossos desejos fossem satisfeitos, entraríamos em conflito com os desejos de muitas pessoas. Também entraríamos em conflito com os propósitos de Deus para o nosso crescimento espiritual. E nos tornaríamos crianças, quem sabe crianças mimadas, pensando que podemos determinar o que Deus deve ou não deve fazer. O Senhor nos ensina que na oração também deve-se buscar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas, meus irmãos, não é esta a razão pela qual Jesus realizou milagres e eles foram registrados na Escritura. Nós sabemos que os milagres de cura, libertação, ressurreição, os milagres de Deus registrados na Bíblia, são apenas sinais da divindade de Cristo, para que creiamos nele e crendo tenhais vida em seu nome, como diz João capítulo 20, versículo 30. João capítulo 20, versículo 30 diz, na verdade,
Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas estamos diante de mais um exemplo, mais um texto, que nos convida, meus irmãos, a confiar em Jesus. Quem sabe hoje muitas pessoas estão desesperadas. Quem sabe hoje já existe um número muito grande de enfermos. Não sei se amanhã será eu, será você. Mas esses textos nos convidam, meus irmãos, em vez de entrarmos em pânico, em desespero, em vez de termos medo, esses textos nos dão lições de que devemos confiar em Jesus, mesmo que enfrentamos problemas que sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. É o que estamos enfrentando também esses dias, problemas que são maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. Por último, eu quero deixar um outro exemplo para você ainda na primeira lição. A cura de um mudo endemoniado. Mateus capítulo 9, a partir do 32, diz assim a palavra do Senhor: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. O que precisamos entender nesta noite, eu repito, podemos confiar em Jesus, mesmo que nossos problemas sejam além da nossa capacidade de resolvê-los. Meus irmãos, em outro momento eu posso contar alguns testemunhos, mas eu tive alguns momentos na minha vida que foram problemas que a minha capacidade era impossível de resolvê-los. Estava fora da minha lógica humana. Estava fora da minha lógica humana de resolvê-los, da minha capacidade de resolvê-los. Mas também foram exemplos que Jesus me mostrou que podemos confiar nele, que eu posso confiar nele. Quem sabe você tem algum exemplo, mas ainda posso dizer a você que esses exemplos aqui citados na Bíblia são suficientes, irmãos, para também crermos e descansarmos de que podemos confiar em Jesus, ainda que não tenhamos força, ainda que não tenhamos solução, não tenhamos ferramentas, não sabemos como vamos resolver muitos de nossos problemas, muitos de nossos dramas, podemos ainda confiar em Jesus. Podemos sempre confiar em Jesus. Segundo, não sei também o que você já passou, o que você ainda pode vir a passar, mas olhe para Jesus, olhe para a sua palavra, e você vai aprender a confiar em Jesus. Segunda lição desta noite é que podemos confiar em Jesus, olhando para esses textos, mesmo, irmãos, com a oposição das pessoas. Podemos confiar em Jesus, mesmo com as oposições, mesmo com a oposição das pessoas. Mateus 9, versículo 23 ao 25, diz a palavra do Senhor que, tendo Jesus chegado à casa do chefe, que foi a casa de Jairo, já lemos esse texto, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Jesus, ao chegar lá, disse: retirai-vos ao povo que está aos tocadores de flauta e o povo que estava lá em alvoroço. E Jesus disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E o texto diz, meus amados, em Mateus 9, final do versículo 24, que riam-se deles. Riam-se dele. Quando Jesus chega à casa de Jairo, ele vê os flautistas. Ele vê os flautistas que eram convidados a tocar lamentações. Ele vê as pessoas chorando alvoroçadas.
Então ele ordena que se retirassem, pois a menina não estava morta, mas dormia, conforme lemos. As pessoas ali presentes riram de Jesus. Lucas 8,53 diz que e riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Estas pessoas riram, meus amados, simplesmente porque não conheciam Jesus. Não entenderam o que Jesus queria dizer. Simplesmente não criam. A frase de Jesus que a menina não estava morta, mas dormia. Eles não acreditavam em Jesus. Outros em seus ouvidos como uma coisa... isso entrou certamente em seus ouvidos como uma coisa sem sentido. E riram de Jesus. Mas certamente porque não conheciam Jesus. E assim como estes riram, meus amados, houve também outros que odiaram a Jesus pelo que ele fazia. Uns riram com o que Jesus fazia e outros odiavam. Nos versículos 32 e 33, lemos sobre a cura de um homem mudo. Esta mudez, diz o texto, que era causada por um espírito imundo. E no versículo 34, vemos a reação dos fariseus diante da cura que Jesus realiza. E o texto diz: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou mudo. Veja, quando o demônio foi expelido, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expulsa. Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. O que este homem está fazendo, o que Jesus está fazendo, eles reclamavam. Eles estavam dizendo: isso é obra do diabo. É importante, meus irmãos, entender que Paulo vai falar sobre isso. Paulo diz que Satanás e seus servos se fazem de anjos de luz e ministros de justiça. Em Mateus também, capítulo 7, 21 ao 23, acerca dos falsos profetas, vimos que os falsos profetas podem fazer profecias e realizar milagres em nome de Jesus. Mas esse aqui não é o caso. Os milagres de Jesus não eram realizados por um homem injusto, por um homem enganador. Os milagres de Jesus não eram realizados por um negociante da fé. Eram realizados de Deus. Eram realizações de Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. E mesmo assim os fariseus não criam que ele tinha todo o poder e justiça, e assim blasfemavam dele. E eu quero dizer aos irmãos, mesmo meus irmãos, com toda oposição, mesmo que os homens zombem e blasfemem, mesmo que se lutem contra o Senhor, contra os propósitos do Senhor, mesmo que se lutem contra os planos do Senhor, mesmo com toda a oposição das pessoas, podemos confiar em Jesus. Quantas pessoas, meus amados, muitas vezes são comprovadas através de consultas e exames médicos que não podem engravidar e hoje são alegres mães de filhos. A Bíblia diz que ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Isso me lembra também, meus irmãos, o caso de uma menina. Os irmãos da nossa igreja já ouviram esse relato. E eu gostaria de dividir aqui mais uma vez, nessa noite. Uma certa vez chegou uma pessoa aqui em casa. E essa jovem, ela estava grávida. E um irmão da nossa igreja trouxe ela aqui em casa.
E ela chegou aqui em casa e esse irmão contou a história dela, porque eu acho que ela nem tinha forças para contar a história. E ela também, ela tem uma deficiência, ela é muda. E os médicos, perdão, é o marido dela que é mudo. E os médicos disse que a criança que estava no seu ventre iria falecer, ou ainda no ventre, ou quando nascesse. E que não teria outra solução para aquela criança, porque o pulmão dela não estava desenvolvendo. Então, meus irmãos, essa mulher ela recebe das pessoas uma oposição. Ela agora está numa situação difícil. Está numa situação que ela não tem forças, ela não tem ferramentas. Está diante de uma situação difícil e agora o que fazer? Eu deixo a medicina aprovar a retirada da minha criança? Eu aprovo a medicina tirar, os médicos tirar a minha criança? Ou eu deixo essa criança aí até mais para frente para ver se ela sobrevive? Essa mulher, meus amados, ela fazia tratamento em Recife. E esse tratamento não era um tratamento de um dia nem dois. Muitas vezes ficava até lá internada. Exames e mais exames. E para os médicos não teria jeito. Não teria solução. A melhor solução para os médicos era retirar a criança. Mesmo com poucos meses, 5 meses, 6 meses. Tinha que retirar a criança, porque a criança para a medicina, para os médicos, não sobreviveria. E aí, ao irmão me contar a história, e ela também, eu falei para ela, lembrei da história de Ana. Ana lá em 1 Samuel, que Ana desejava muito um filho, e Deus concedeu aquele filho. Ana entregou aquele filho para servir ao Senhor. Contei toda a história de Ana, né, o que Ana relatou, né, e eu disse a ela, olha, Deus pode permitir que você passe por essa perca. No momento eu não sei qual é a vontade de Deus, mas a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Contei até para ela o exemplo do meu primeiro filho que faleceu. É também um testemunho que eu poderia contar aqui nesta noite. E diante dessas coisas, meus amados, somos convidados a entrar em oração, a buscar a vontade de Deus e a confiar no Deus, a confiar em Jesus. Porque Ele tem todas essas coisas debaixo dos seus pés. Ele tem todas essas coisas ao seu controle. Por mais que seja difícil, as percas que passamos e não entendemos, por mais que seja difícil o seu primeiro filho falecer, por mais que seja difícil você estar esperando o seu primeiro filho ou uma gravidez e já ter a notícia de que ali está um bebê que está morto, que não vai sobreviver. E eu falei para ela, eu disse, olha, eu não sei qual é a vontade de Deus, mas Deus pode permitir essa perca. Mas também os médicos também podem estar errados. A medicina também pode errar, os médicos também podem errar. E a última palavra vai ser a palavra do Senhor. Pode ser a palavra do Senhor a última. Possa ser que essa criança sobreviva. Vamos orar ao Senhor e vamos aguardar no Senhor. E aí fizemos aquela oração aqui na sala de casa. E aí passaram-se meses. Meses e mais meses e eu não sabia de notícia dessa menina. E meus irmãos, ano passado não, início desse ano, eu estive indo a Urabó e de repente me encontrei com aquela mãe. Aquela mãe que vinha com sua criança no colo. Aquela mãe que a criança estava no colo já crescendo, viva. Aquela mãe que
ao nascer, sustentou a criança além do seu ventre, e ao nascer, só teve, parece que 2 dias de internação, e os médicos deram alta porque o seu pulmão havia desenvolvido. Glória a Deus, meus irmãos, somos convidados a confiar em Jesus, mesmo quando estamos diante, ainda que nossos problemas estejam, irmãos, além da nossa capacidade humana, precisamos confiar em Jesus. Podemos confiar em Jesus, mesmo que os problemas que enfrentamos sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. Podemos confiar em Jesus mesmo com toda a oposição das pessoas. E Jairo, meus irmãos, diz o texto lá em Marcos capítulo 5, do 35 ao 36, que falava ele ainda quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Chega alguns da casa de Jairo e diz: olha, Jairo, tua filha já morreu, Jairo. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Jesus não acude, meus irmãos, à oposição. Jesus não acude, irmãos, à afirmação de que não há jeito, de que não há solução. Para Jesus, ele não acude isso. Jesus não acude a tais palavras. Disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É isso que Jairo escuta de Jesus. Aquele que quer que a gente confie nele, mesmo diante da oposição das pessoas. Jairo escuta de Jesus: não temas, crê somente. Em Lucas está escrito: não temas, crê somente, e ela será salva. A menina, meus irmãos, já estava morta, mas, afastado do povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Marcos 5, 42 e Lucas 8, 56 diz que então ficaram todos, seus pais, sobremaneira admirados. Ficamos admirados quando vemos Jesus operar em nossas vidas. Ficamos admirados quando confiamos em Jesus. E pedimos perdão nos momentos que não conseguimos confiar. Talvez sua oposição tenha feito você se sentir incapaz. Talvez algumas palavras de pessoas, algumas notícias, algumas informações, talvez a realidade atual tenha feito você se sentir incapaz. Talvez por se achar pequeno na fé, ou por se achar de pouco conhecimento. Talvez sua oposição tenha sido o cansaço das noites mal dormidas, talvez já o desespero, talvez já a falta de recursos, talvez a depressão, a ansiedade, talvez sua oposição tenha até te atrapalhado no seu a sós com Deus, na sua comunhão com Deus. Mas, meus amados, diante de toda oposição, seja ela externa ou ainda interna, Jesus é aquele que, mesmo com a oposição das pessoas, podemos confiar nele. Por última lição, quero dizer aos irmãos que podemos confiar em Jesus, mesmo com a oposição de Satanás. Satanás, meus amados, ele está agindo aqui nessa história de duas maneiras. No texto do mudo, versículo 32 e 33, primeira parte, Satanás é uma oposição a Jesus.
impondo a mudez daquele homem. O texto diz, versículo 32, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido o mudo endemoniado. 33, e expelido o demônio, falou o mudo. Satanás é uma oposição aqui a Jesus, impondo a mudez a este homem. De modo que o texto diz que quando Jesus expeliu o demônio, falou o mudo. É importante também abrir um parênteses aqui, dizer que a mudez, em alguns casos, que a mudez também não é, em maior parte dos casos, a mudez não é obra de Satanás. É importante também abrir esse parênteses e lhe lembrar disso. A mudez, em alguns casos, pode ser temporária, né, por razões psicológicas ou até mesmo divinas, como temos o caso de Zacarias. Mas, irmãos, no caso deste homem aqui, deste texto que lemos, o causador da mudez desse homem era um espírito maligno que impedia dele falar. Satanás agia, meus irmãos, com a mudez neste homem, para que não falasse. Então Satanás agia aqui como oposição a Jesus. Segundo, Satanás é uma oposição a Jesus, nesse texto também usando os fariseus, levantando os fariseus a falar o que não deviam. Versículo 34, diz que os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, é que expele os demônios. Certamente os fariseus estavam tomados de um espírito de inveja, amargurada em sentimento faccioso, mentiroso contra a verdade. Tiago nos ensina que quando uma pessoa procede assim, está tomada de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. A oposição aqui dos fariseus, a oposição das pessoas aqui, a oposição de Satanás também, não impediram e nem impedem e não irão impedir, meus amados, de Jesus concluir com seus propósitos. Podemos confiar em Jesus mesmo com a oposição de Satanás. O texto diz que ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido o mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e depois, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Podemos confiar em Jesus, mesmo que os problemas que enfrentamos sejam maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. Podemos confiar em Jesus, mesmo com a oposição das pessoas. E podemos confiar em Jesus, mesmo com a oposição de Satanás. Acredito que você já deve ter visto uma ilustração de um bruxo. Eu lembro que eu já contei isso aqui também aos irmãos, mas irei repetir nesta noite. Diz de uma senhora muito pobre que telefonou um certo dia para uma rádio pedindo ajuda, e um bruxo que ouviu o programa resolveu se divertir com aquela situação. Um bruxo, ele telefona para a rádio e consegue o contato dessa pessoa e o endereço. Consegue o endereço dessa pessoa. Chamando os seus servos, seus secretários, ele ordena que fizessem umas compras, né, generosa, e levassem à casa daquela mulher, com a seguinte orientação: quando ela perguntasse quem a estava presenteando, eles deveriam responder que o diabo estava lhe enviando tudo aquilo. Assim que aquelas pessoas chegaram à casa da mulher, ela os recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos na sua prateleira. Mas não perguntou quem lhe havia enviado. Então, os servos do bruxo, os secretários do bruxo, sem saber o que deveriam fazer, provocaram a pergunta: a senhora não quer saber quem lhe enviou estas coisas? A mulher, na maior simplicidade da sua fé, respondeu: não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Podemos confiar em Jesus,
mesmo com a oposição de Satanás. Quero concluir dizendo aos irmãos que esses textos de hoje estão nos mostrando que Jesus é aquele a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, sobre tudo e sobre todos. Como foi pregado esses dias em uma live que fizemos, que dizia que tudo literalmente, toda tempestade, todos os nossos problemas, tudo literalmente está debaixo dos pés de Jesus. Está nos ensinando também, meus amados, que Jesus é Deus conosco. Esse texto nos ensina isso. Em quem podemos confiar, a quem devemos seguir, a quem devemos viver. E está também preparando o cenário para que entendamos toda a oposição do diabo e dos homens que levaram Jesus à cruz. O final é que tudo isso foi um instrumento de Deus para a nossa salvação. Nas histórias, meus amados, de milagre que consideramos aqui hoje, destacamos que podemos confiar em Jesus, mesmo quando as nossas dificuldades estão além das nossas forças, mesmo quando as pessoas se opõem a Jesus, zombando, blasfemando, mesmo quando as forças espirituais do mal estão agindo contra nós. Podemos confiar, não somente porque Jesus é todo poderoso, mas porque Ele é misericordioso, compassivo e benigno. Por fim, quero dizer a você que já é um crente em Jesus, que já entregou a vida a Jesus, que você possa usar esses ensinamentos para fortalecer o seu coração nesses dias tão difíceis e todos os dias da sua vida. Quando estiver enfrentando grandes problemas, quando homens ou demônios estiverem contra você, lembre-se de que em Jesus podemos confiar. Também quero dizer a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que você deve fazer? Creia agora, faça isso agora, faça isso hoje mesmo, venha a Jesus nesse momento, arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor, peça que Ele venha morar em seu coração, diante dos homens. A Bíblia diz que devemos confessar Jesus como nosso Salvador. E o perdão, meus amados, essa mesma palavra que nos encoraja, também diz que o perdão será imediato. A vida eterna será nos dada. E você terá um amigo em quem possa confiar para tudo nesta vida. E também na eternidade. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Eu queria orar com você nesta noite. Vamos orar? Pai amado, querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é tão viva, Senhor, que nos traz paz, que nos alimenta, que nos ensina, ó Senhor, que nos faz ter paz em meio à guerra, que nos faz, Senhor, descansar no Senhor, que nos ensina, Senhor, em quem devemos confiar, quem é nosso verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus, que no Senhor podemos confiar. Ó Senhor, que no Senhor, ainda que não tenhamos, ó Pai, um livramento de uma cura física, ó Pai, mas o Senhor nos dá o maior livramento, Senhor, que é livrar a nossa alma do inferno. O Senhor livra a nossa alma da morte e do inferno. O Senhor perdoa nossos pecados. O Senhor veio para isso, o Senhor morreu para isso. Ó Senhor, e essa é a maior cura que podemos receber. Essa é a maior cura, Senhor, que mesmo aqui, Senhor, nessa terra, enfermos, Senhor, cheios de enfermidade, rodeados, ó Senhor, de perturbações, de medo, de angústia, de notícias. Ó Senhor, podemos olhar, Senhor, para a nossa morada eterna com o Senhor. E isso nos traz paz, descanso. Porque, Senhor, melhor ainda é o que está por vir, Senhor. Melhor ainda é, Senhor, a nossa morada. Melhor ainda é, Senhor, a tua vinda, Senhor. Então, Senhor,
Te peço que o Senhor também esteja acalmando os corações nessa noite. Que essa palavra tenha edificado, Senhor, as pessoas. Que essa palavra, Senhor, também tenha alcançado as pessoas no nome de Jesus. Desde já te oramos, te pedimos no nome de Jesus. Amém.